A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos começando mais um programa da comunidade da Família de Deus. Esse é um programa que tem o objetivo de te ajudar. Por isso, juntos com a Palavra de Deus, nós vamos aprender a lidar com as tempestades do dia a dia. Como lidar com assuntos tão importantes que muitas vezes nós não temos respostas. Mas quando você não tiver a resposta, a Bíblia responde. Comigo aqui do lado está o pastor Giraldelli. A graça e a paz, pastor Giraldelli. A graça e a paz, pastor Fábio. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos que nos assistem nesse momento. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Eu tenho a certeza que hoje o assunto que estaremos abordando será de muito interesse, será de muita valia para o seu aprendizado. Então, fique conosco. No final deste programa, nós estaremos orando por todos vocês. Comigo aqui também está o diácono Anderson. A graça e a paz, diácono Anderson. Graça e a paz, pastor Fábio, pastor Giraldelli, telespectadores que nos acompanham agora nesse programa. Um programa que vem diretamente na sua vida, que vem lidar com um dos problemas que mais atingem a vida da população em geral. E é mundial esse problema, viu, diácono Anderson? Sem dúvida. Porque hoje nós vamos falar sobre a depressão e ela não é algo presente só nessa era, né, pastor Giraldelli? Ela já está aqui na Bíblia, os antepassados sofreram com ela e ela não é um problema só nosso aqui no Brasil. Ela está no mundo inteiro, né, pastor? Exatamente, pastor Fábio. É o que nós chamamos de depressão, né? Nós vemos que desde o Antigo Testamento muitos homens de Deus também sofreram com este mal. E hoje não é diferente. Há muitas pessoas afundadas na depressão e é exatamente sobre esse assunto que nós estaremos tratando. O que é depressão? Quais são um dos seus principais sintomas, né? E também nós estaremos aqui dizendo como vencer a depressão. Isso é muito importante nós falarmos, pastor Fábio. Sim, porque a depressão ela é um tempo prolongado de tristeza e de desânimo, né? Não uma tristeza superficial, mas ela é uma tristeza profunda e um desânimo profundo em um tempo muito prolongado. Todos nós, às vezes, podemos passar um momento de tristeza, mas algo curto que daqui a pouco vai passar, vai desaparecer. Mas quando a tristeza se torna algo prolongado, isso é chamado pelos especialistas, pelos psicólogos de depressão. E como a Bíblia trata a depressão? Então hoje nós vamos aprender sobre um dos principais sintomas da depressão, né, diácono Anderson? Como, por exemplo, um dos principais sintomas, a perda de motivação. Você já viu uma pessoa que perdeu a motivação, diácono Anderson? Sim, é comum. A depressão, ela atinge o ser humano no ponto mais sensível dele, naquela área onde ele mais acredita que não vai dar errado, é naquele momento, naquele local que o inimigo vem plantar a semente depressiva na pessoa. A depressão é um sentimento que cresce no coração da pessoa como uma erva daninha. E que quando não é tratada adequadamente, ela alastra-se por toda a mente da pessoa, pelo seu coração, e impede a pessoa de realizar até as tarefas mais simples, pastor. Como, por exemplo, sair de casa para ir numa padaria ou para ir no mercado. Eu conheço pessoas que vêm aqui até a nossa igreja, glória a Deus por ter sido direcionada até nós, que buscam ajuda para poder sair dessa situação depressiva. Elas não têm ânimo mais para nada. Algumas perdem muito peso, outras ganham peso, mas em todas as situações nós vemos o total desespero, desânimo, a falta de vida. A vida fluindo pelos olhos da pessoa. Você olha no olho da pessoa e você só enxerga a morte, pastor. Pessoas que perderam a motivação até de estudar, né, pastor? Deixaram o estudo, trancaram a matrícula na faculdade, né? Exatamente, pastor Fábio. E eu estava lendo sobre o assunto um pouquinho. A depressão, ela pode ter, por exemplo, muitas causas a princípio, né? E uma delas são perdas, né? Perdas de bens materiais ou
ou de pessoas, ou de entes queridos, né? Também pessoas que sofrem algum tipo de desilusão na vida, né? Outras também, a depressão vem por conta de uma culpa, a pessoa ela se sente culpada por um erro que ela cometeu e ela mesma não se perdoa. Então a depressão também, uma das causas também pode ser a culpa, né? Sofrimento, isolamento. Então a depressão ela pode ser leve, pastor Fábio, ela pode ser durar pouco tempo, como também ela pode ser muito profunda, né? Em alguns casos a depressão ela dura meses e até mesmo anos, né? E realmente, aí vem depois, eu queria aproveitar também e ler aqui, pastor Fábio, em Provérbios capítulo 18, versículo 14, olha só, a alma bem disposta sustém o ser humano, a alma bem disposta, ela sustém o ser humano durante a sua doença, mas o espírito deprimido, quem o pode suportar, pastor Fábio? Quem que pode? Você sabe que Davi, lá no Salmo 18:4, ele diz que tristezas de morte me cercaram. Que tipo de tristeza de morte que é essa que cercou Davi? Né? Tristeza de mortes me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Né? Então nós vemos aqui que Davi também está como o que Salomão está dizendo aí, o espírito abatido, o espírito triste. Por quê? Porque uma depressão ela pode ser gerada por vários motivos. E uma das causas que nós falamos aqui é a perda de motivação. Uma outra causa, por exemplo, Diácono Anderson, são sentimentos excessivos de culpa. A pessoa tem um sentimento excessivo de culpas. E isso acaba atrapalhando o desenvolvimento de pensamento da pessoa, né? De coordenações. Porque o nosso cérebro é quem controla o nosso corpo inteiro. A vida, os nossos órgãos, né, todas as células do nosso corpo, ela é controlada pelo nosso cérebro. Nós chamamos isso de neurocibernética mental. Ela coordena todo o desenvolvimento dessa máquina, né, da máquina do corpo humano que nós temos. Por isso que é comum nós vemos pessoas com depressão que começa a cair cabelo, não é verdade? Começa a cair cabelo. Também na pele, Diácono Anderson, como dermatites, né? E inúmeras enfermidades que nós chamamos de psicossomáticas. São enfermidades que começam na mente e vêm refletir no corpo da pessoa. A baixa autoestima, né? Baixa autoestima. Pessoas que estão desmotivadas até para tomar banho, de ir num salão, de fazer o cabelo, de se arrumar. Pessoas que estão praticamente aprisionadas dentro delas, estão presas dentro delas. Um outro sintoma, porque depois nós vamos falar sobre todos esses sintomas. Pensamentos negativos constantes. Não vai dar certo. Você não vai conseguir, você é uma derrotada, você é um derrotado. Exatamente, pastor Fábio, porque uma coisa pensamentos negativos sempre vêm à nossa mente. Mas quando ele é 24 horas, então isso é um sintoma de depressão. É comum, vamos dizer assim, uma hora ou outra, um pensamento negativo surgir na nossa mente. Sim. Mas quando isso se torna muito constante, a pessoa não consegue pensar em mais nada. Ou seja, os pensamentos positivos são temporários. Exatamente. O que tomaram a conta foram os negativos, né? Os negativos. Então isso é um grande sintoma que a pessoa ela entrou num estado de depressão. Ah, não vai dar certo, se eu fizer isso eu não vou conseguir, eu não vou passar no concurso dessa empresa, eu não vou conseguir fazer essa prova. São pessoas muito negativas, né, pastor? Pessoas que foram, durante toda a sua vida, elas foram educadas, foram ensinadas a ser negativas. Pessoas que não buscaram a cura nos seus próprios sentimentos. E o acúmulo dessa doença cada vez mais e mais sendo agravada pelas palavras negativas, levaram a pessoa até esse estado onde ela se encontra. Aí desenvolve um outro sintoma, a vontade de se isolar dos seres humanos.
A pessoa tem vontade de se isolar da família, dos amigos, ela tem problemas com concentração. Então, o que acontece? Ela se tranca, o telefone toca, ela não quer atender esse familiar, ela não quer atender esse amigo, ela vai se isolando da sociedade, né, pastor? Porque nesse ponto, pastor Fábio, ela já perdeu a motivação, ela tem um sentimento excessivo de culpa, a autoestima dela está baixa, e quem tem esse sintoma não tem mais vontade, por exemplo, de cuidar de si próprio, de se cuidar. Então, ela não se cuidando, ela vai entender o quê? Eu não estou acompanhando mais uma vida normal, eu não estou levando mais, eu não posso mais conviver no meio de pessoas normais. É isso que ela sente. E ela, quando ela chega nesse estágio, ela não se considera mais uma pessoa normal. E depois da baixa autoestima, vem os pensamentos negativos constantes. Então veja, para quem perdeu a motivação, tem sentimentos excessivos de culpa, baixa autoestima, pensamentos negativos constantes, a única coisa que ela vai querer, desejar, pastor Fábio, é se isolar de tudo e de todos. E quando ela vê que esse isolamento não resolveu o problema dela, ela começa a ter pensamentos suicidas. Eu vou tirar minha vida, vou pôr um ponto final, vou acabar com tudo, vou tirar minha vida. Eu me lembro de um dia nós estávamos evangelizando na rua e estávamos na frente de um supermercado, quando uma senhora saiu do supermercado e nós fomos levar um folheto para ela, um panfleto, né? E falar de Jesus para aquela mulher. Ela começou a chorar, abriu a sacola do mercado e tinha venenos de rato dentro. Ela tinha ido no mercado comprar veneno de rato para poder se matar, tirar a vida, porque ela não aguentava mais lidar com essas vozes que vinham falando na mente dela: tira sua vida, se mata, você não pode, você não consegue, você é uma perdedora. Quantas pessoas que estão nos assistindo agora estão passando por esse mesmo problema? Estão enfrentando essa mesma dificuldade. Então, o que nós queremos dizer para você? Existe saída, existe solução. Esta solução está em Jesus Cristo. E nós, da comunidade da família de Deus, estamos exatamente com esse programa aqui porque nós queremos ajudar você. Se você pegar a história de Elias, você vai ver que Elias, ele teve medo, ele fugiu para salvar a sua vida. Ele fica com medo da decisão, né, de Jezabel. Olha, amanhã sua cabeça vai estar aqui como você fez com esses profetas de Baal de Azerá. Você vai morrer, eu vou fazer o mesmo com você. Então ele teme. Então ele sai de Berseba de Judá e ele segue o seu caminho, ele vai para o deserto seguindo o seu caminho e até que ele para debaixo de um zimbro, de uma árvore, né? De uma giesta, e ali ele orou a Deus pedindo a morte. Eu não sou melhor do que meus pais. Eu não sou melhor do que meus pais, eu quero morrer. Só que quando ele invoca a Deus, ele busca a Deus, ele recebe uma resposta de Deus. Nós vemos, pastor Giraldelli, que ali naquele momento Deus envia alimento para ele e a Bíblia diz que com a força daquele alimento ele caminhou 40 dias e 40 noites. Com a força daquele alimento. E esse alimento que você tem hoje disponível já foi entregue por Deus pela sua vida. Esse alimento é Jesus Cristo. Aleluia. Ele é o pão da vida. Ele é o alimento que você precisa se alimentar. Então, a partir do momento que você fizer uma aliança com Deus, a sua vida vai mudar por completo. Mas quando eu digo aliança, é para se entregar verdadeiramente. Não é simplesmente ir para a igreja e dizer, não, estou aqui na igreja, me entrego ao Senhor e pronto. Não, não é assim que funciona. Um casamento envolve responsabilidades. Quando eu decidi casar-se com a minha esposa, eu assumi um compromisso, uma responsabilidade com ela. Por exemplo, ela não está aqui agora na TV, mas eu estou. A aliança que eu carrego no dedo,
me indica que eu tenho um compromisso com ela. Eu tenho uma missão com ela. Ou seja, ao terminar todos os meus afazeres, eu preciso retornar com o meu compromisso, a minha obrigação porque eu tenho para com ela. É exatamente esse o casamento que Deus quer entre você e Ele. Um compromisso verdadeiro. Você tem que cumprir esse compromisso, ser fiel a esse compromisso, se dedicar inteiramente à pessoa que você se casa. E quando você se dedica a Ele, a palavra de Deus já diz que Ele é fiel, você não precisa fazer mais nada. Ele é fiel e Ele vai cumprir a outra parte, a outra missão dela. Então, pastor, Ele prometeu para nós, lá em Mateus 11, 28, o senhor está com a Bíblia do Rei James, exatamente. Nós gostaríamos de ler esse texto. Ele promete que a tristeza vai passar. Exatamente, diz assim, pastor Fábio, vinde a mim, olha o convite do Senhor Jesus para todas as pessoas que também estão, que chegaram nesse estado de depressão. Vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Olha que promessa linda. Então, pastor Fábio, se nós fôssemos enumerar aqui algumas coisas, né, que a pessoa que está em estado de depressão, como ela deve vencer, a primeira coisa é confiar em Deus. Por quê? Confiar nessa promessa que o próprio Senhor Jesus ele fez. Vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas. Está pesado para você? Você está carregando uma carga muito pesada, um fardo muito pesado? Então, esse é o primeiro passo. Confie em Deus. Aceite esse convite do Senhor Jesus e vá até Ele, porque está escrito que, se você for até Ele, Ele vai tirar de você todo o seu peso e vos dará descanso, pastor Fábio. E nós queremos ajudá-lo. Nós estamos aqui para isso. Nós somos levantados como sacerdotes por Deus. Não foi homem que nos chamou. Não, nós não fomos chamados por homens. Nós somos chamados por Deus porque nós somos continuadores da mensagem apostólica. E nós queremos ajudar você a vencer essa depressão. Nos programas seguintes, nós vamos trazer aqui pessoas que vão testemunhar os seus inúmeros testemunhos, né, de vitórias que tiveram, pessoas que venceram a depressão, pessoas que saíram desse estado de tristeza profunda, pessoas que já estavam programando a sua morte, né? E pessoas que estavam programando a sua morte e que vieram, receberam ajudas, se entregaram ao Senhor. Nós orientamos e essas pessoas hoje estão bem e estão ajudando outras pessoas, porque a nossa função é também criar discipuladores. E criando discipuladores vão treinar outros discípulos. Ou seja, nós somos uma família. Nós somos uma família e nós queremos ajudar. Então, procure ajuda. Procure, não fique do jeito que você está. Nós estamos aqui para poder te ajudar. Nós vamos ensinar você a se ocupar, né, com a palavra de Deus. Eu estou lembrando de um texto que está em 1 Pedro, e eu gostaria de compartilhar esse texto em 1 Pedro, capítulo 5 de 1 Pedro, que me veio à mente aqui, pastor. De repente o nosso programa é assim, vai aparecer versículos na nossa mente, pois o Espírito Santo nos fará lembrar, e nós vamos falar aqui. Nosso programa não tem nada ensaiado, não tem nada combinado, o nosso programa é assim, espontâneo, né? Então, o versículo 6 do capítulo 5 diz assim: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Agora veja o versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, por quê? Ele tem cuidado de vós. Então toda a sua ansiedade precisa ser lançada ao Senhor, porque Ele tem cuidado de vós, Ele cuida de nós, Diácono Anderson. Amém. Amém, pastor. E eu me recordo também de outro
versículo que muitas pessoas caem no problema da depressão, pastor, porque ela não vê as coisas acontecendo na vida dela da maneira que ela espera. Elas entram nessa situação com a vida completamente destruída. Mas olha o que o profeta Abacuque fala lá no capítulo 3, no versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, um versículo muito conhecido do povo cristão, nem que haja fruto nas videiras, ainda que o trabalho da oliveira o trabalho da oliveira falhe e os campos não produzam mantimentos. Mesmo em meio à fome, mesmo em meio à miséria, mesmo em meio à desolação, mesmo que o rebanho seja cortado do seu aprisco, mesmo que haja morte e não haja gado nos estábulos, ou seja, é o cenário de morte completa. O profeta diz: ainda assim eu me alegrarei no Senhor, ainda assim eu exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus é a minha força e Ele fará os meus pés como os das corças, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Todo peso, todo cansaço, todo jugo, entregue nas mãos do Senhor. Exulte nele, mesmo que a sua vida esteja como estava aqui a civilização de Israel no exílio da Babilônia, mesmo debaixo de toda essa tribulação, essa tempestade, essas dores, ainda assim o profeta se alegra no Senhor. É dessa força, meus irmãos, que nós queremos passar para você. Esse programa, ele existe hoje para alcançar a sua vida. E essa igreja, a comunidade da família de Deus, ela foi erguida por Deus como um lugar de renovo para a sua vida, para a sua família. Então, se você identifica qualquer um desses sintomas na sua vida ou na sua família, não hesite em buscar ajuda em Deus. E nós estamos aqui prontos como instrumento na sua vida. E a primeira coisa que a gente quer fazer com essa pessoa quando ela chegar, pastor, é a mudança de pensamentos. Nós chamamos isso de metanoia, né, pastor? Aleluia. Exatamente, pastor Fábio. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, no versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Então isso é uma mudança de mente. E isso é necessário. Isso é necessário. Porque a palavra de Deus diz que assim como o homem, ele imagina na sua alma, ele é. Então quando as pessoas elas têm pensamentos negativos, pensamentos de derrota, ela vai ter uma vida derrotada. Então é por isso que nós nos preocupamos muito com essa questão, de levar as pessoas a sofrer essa mudança de mentalidade, de mente, para que ela tenha a mente de Cristo. Então a palavra de Deus diz, se a palavra de Deus diz que eu sou mais que vencedor, é nisso que eu vou pensar. Se a palavra de Deus diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, então é nisso que eu vou ocupar meu pensamento. Isso é metanoia, isso é mudança de pensamento. Então, nós ensinamos que nós devemos pensar a palavra de Deus. A nossa mente ela deve ocupar-se com as coisas do alto. A Bíblia diz, buscai as coisas que são do alto. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo, pastor Fábio. Sim, pastor. E aí entra um texto maravilhoso, e eu gostaria que o pastor Giraldelli pudesse ler até na Bíblia do Rei James, que é Filipenses 4, versículo 8. Esse texto é maravilhoso para nós encerrarmos por hoje, tá? Esse texto, ele diz que tudo aquilo que é verdadeiro, que é respeitável, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama, se alguma virtude há, se há algum louvor, seja isso o que ocupe os vossos pensamentos.
É isso que tem que ocupar o seu pensamento. É isso que tem que ocupar a sua mente, né, pastor? Vamos ver aqui na versão do Rei James. Vamos sim. Diz assim então: concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Uma outra coisa, pastor Fábio, muito importante, além do que nós chamamos de metanoia, é a pessoa não se isolar. Em Provérbios capítulo 17 e versículo 17, olha que interessante. O amigo dedica sincero amor em todos os momentos e é um irmão querido na hora da adversidade. Não é fácil procurar estar no meio de pessoas no momento da depressão, mas é necessário, porque quando nós estamos com pessoas certas, essas pessoas, elas irão nos ajudar, pastor Fábio. Pastor, olha o que diz na Bíblia hebraica. Olha como é fantástico na Bíblia hebraica. Olha só. Yashalom de Yahu, que ultrapasse todo entendimento todo entendimento e guardará o seu coração e a mente em união com o Messias e Yehoshua. Por fim, irmãos, olha só, concentrem o pensamento no que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável ou admirável, em alguma virtude ou em algo digno de louvor. Ou seja, concentrem os seus pensamentos. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. Eu gostaria que você pegasse o seu copo com água aí na sua casa. Todos os nossos programas nós vamos orar, pedir. Se você tiver fé para isso, segure o seu copo com água nas suas mãos, tá? Com fé. Senhor, Deus de Israel, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo que nós entramos na tua presença agora e pedimos que o Senhor consagre agora este copo com água. Que a gota do milagre possa estar descendo agora sobre esta água. Consagre agora toda molécula, toda partícula desta água, que não seja um elemento natural, mas seja agora sobrenatural para a cura desta pessoa que está nos assistindo agora e que ela receba a graça agora no nome de Jesus. Tome da sua água. Nós estamos ficando por aqui. Que o Senhor te abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Somos da comunidade da família de Deus e aguardamos você até o nosso próximo programa.